Falando aqui de política e também de outra polêmica, agora o debate em torno da unificação do PSDB contra o presidente Jair Bolsonaro, tão defendido pelo governador de São Paulo, João Dória, está provocando uma crise interna no partido. Até o Aécio entrou na história, Vini. É isso, Paulo. Depois de ter convidado o Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, a ingressar no PSDB, agora o Dória quer que o partido afaste Aécio Neves, ou que Aécio Neves se afaste também da legenda, muito por conta dele ter apoiado aí um movimento a favor do Arthur Lira, né, que foi o candidato aí apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro na eleição da Câmara dos Deputados. E ontem, em entrevista coletiva, o Dória disse que aqueles tucanos que não fizerem oposição ao Bolsonaro devem deixar o partido também. Vamos ver. Imperador. Um partido que se posiciona com clareza a favor da vida, em defesa da democracia, dos direitos, da liberdade, da saúde e do meio ambiente, e deputados ou senadores, ou quem quer que seja filiado ao PSDB, defendendo o oposto. Isto não é partido. Então, aqueles que têm pensamento distinto, tenham dignidade e coragem e peçam para sair. Essa é a minha posição como presidente do PSDB. Tá, então a fala do João Dória, Paulo, e o Aécio Neves, em nota, rebateu essa fala do governador de São Paulo. A gente pode botar aí já na nossa tela o que disse o Aécio, abre aspas: lamento profundamente que esteja faltando ao governador de São Paulo a temperança e a humildade para compreender aquilo que sabemos desde a fundação do partido. O PSDB não tem dono e que a vontade de um jamais se sobreporá à vontade da maioria. O PSDB tem uma longa tradição democrática construída muito antes de sua chegada ao partido e que não será sufocada por arroubos autoritários de quem quer que seja. Se o senhor João Dória, por estratégia eleitoral, quer vestir um novo figurino oposicionista para tentar apagar a lembrança de que se apropriou do nome de Bolsonaro para vencer as eleições em São Paulo, através do inesquecível Bolsodória, que o faça, sem utilizar indevidamente e de forma oportunista outros membros do partido. O Dória também, em nota, respondeu essa fala do Aécio Neves, disse o seguinte: o novo PSDB não pode se subordinar a projetos pessoais que se perderam pela conduta inapropriada em relação à ética pública e tampouco ser vilipendiado por benesses públicas que subjuguem um projeto maior para o Brasil. O compromisso inadiável do PSDB está na defesa intransigente da vida e da ética para que o Brasil resgate a esperança e volte a ter crescimento econômico e paz social. O fato é, Paulo, que essa tentativa de unificação do PSDB em torno de ser um adversário do Bolsonaro em 2022 tem provocado essas divergências no partido, lideranças importantes que acham que o Dória está tentando antecipar já esse protagonismo para ser o candidato do PSDB à presidência na próxima eleição. Muito bem, 1 minuto para cada um, gente. Ô Zé, o desafio do Dória, antes de ganhar a presidência da República, é controlar o PSDB, né? Exatamente. Agora veja, um novo PMDB, né, um cristão novo, dando lições aos antigões do partido. Diz o grande pensador Rolando Boldrin: cavalo esperto não espalha boiada. Sabe por quê? Porque o cavalo é que vai ter que ir atrás juntar. O governador João Dória sugeriu a saída, a renúncia do presidente do PSDB, Bruno Araújo, e a expulsão de Aécio Neves, como proposta inicial ali de campanha. Me disse um aliado dele de que ele não será candidato à reeleição ao governo de São Paulo, ou nada, ou à presidência da República. E ele está tentando construir esse difícil caminho do centro que foi detonado com as eleições dos presidentes da Câmara e Senado. Joel, e aí? O que você acha da situação do Dória? PSDB, o maior inimigo do PSDB, jogar PSDBista, são os outros PSDBistas, né? Nunca vi um partido para ter tanta briga interna, tanta briga por poder, só tem cacique, né? Só existem líderes, né? Todos brigam pela supremacia dentro do PSDB, numa situação muito difícil agora. O Dória tem um caminho muito longo ainda até ficar competitivo nas eleições da presidência, né? Não sei se dá tempo dele trilhar isso aí. Hoje em dia ele ainda os números nas pesquisas não são muito favoráveis a ele, não. Mas é o que ele está tentando fazer. E agora, uma sorte, ou pelo menos um acerto ele teve, hein? Ele conseguiu botar Aécio Neves, a figura mais desgastada do partido, aquele que ninguém
quer encostar com uma vara, ele conseguiu botar o Aécio do lado do Bolsonaro. E, de fato, o Aécio está na ala bolsonarista do PSDB hoje em dia. Foi o Aécio que protagonizou as negociações para o PSDB ir para o lado do Arthur Lira, por exemplo, aí na eleição do presidente da Câmara. Então, o Aécio Neves, hoje em dia, no PSDB, é quem defende um alinhamento maior com o Bolsonaro. Eu acho que isso não pode ser ruim para o Dória. Adriles, quase metade dos deputados do PSDB votaram no Arthur Lira. O PSDB sempre foi, sempre esteve aonde está agora, numa indecisão. É muito cacique para pouco índio, só que esses caciques foram sendo demolidos um a um. O Serra por denúncia de corrupção, o Alckmin ida, o Fernando Henrique por apostar nesse fascismo imaginário do Bolsonaro, virou uma figura tão complicada quanto a do Dória, que também faz oposição sistematicamente ao governo popular, né? Agora, os dois têm razão. Tanto o Aécio de dizer que o João Dória teve uma política eleitoreira hipócrita, que se aliou ao Bolsonaro, que não teria sido eleito sem a ajuda da figura do Bolsonaro, e tanto o Dória tem razão completa em dizer que o Aécio é uma figura hipócrita de ter denunciado a corrupção da Dilma e do PT e ter exatamente ser pego em flagrante por denúncias graves de corrupção e ter sido eleito deputado só para criar um foro privilegiado e fugir das denúncias e da cassação do seu mandato e da sua eventual prisão, né? O PSDB é hoje um partido amorfo, sem identidade, que não vai para lugar nenhum, que virou exatamente um cercadinho das pretensões um tanto quanto megalômanas do João Dória, que é um dos últimos candidatos nas projeções presidenciais, que amarga uma impopularidade gigantesca no próprio Estado que governa e que eventualmente não tem um caminho fácil até a presidência da República.